Olá, pessoal! Chegamos ao 17º episódio do programa Olhares, segunda temporada, essa parceria incrível que surgiu ano passado, ou foi esse ano? Já nem lembro mais. Foi esse ano, gente! Surgiu esse ano entre o Departamento de Escola Dominical e a Confederação de Juvenis. Você já sabe, né? Esse é um programa que dialoga sobre as lições da Flâmula Juvenil. E essa segunda temporada fala dessa revista queridíssima, linda, que chama Conectou, que ajuda a gente a pensar a nossa relação com Deus, a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação com a missão. E aí a Nelisa já colocou aqui para mim o lugar onde você pode adquirir, angulareditora.com.br. Usa na escola dominical, no grupo de discipulado, usa para sua devocional, só usa e vem ser feliz, abençoado, abençoada. O tema hoje, gente, vou falar para vocês, hein? A lição 17 vai falar sobre o texto do levita e da concubina, que está lá em Juízes, capítulo 19. Eu nem sei se você sabe que tem esse texto na Bíblia, mas te convido a ler depois. E vai falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Para esse bate-papo, eu tenho o prazer de receber mais uma vez a Camille, da Igreja Metodista de Sertãozinho. Camille também é secretária de atas da 5ª Região, né? Sertãozinho fica aqui no interior de São Paulo. Camille, bom te ter aqui de novo. Agora já não está estreando, né? Já está mais calma. A gente já está mais tranquila. Oi, gente, graças e paz, tudo bem? Espero que vocês gostem desse episódio. Foi bem chocante pra gente. Foi, né? Não? E para conversar com a gente, a dupla da Camille, que é a Vívia, lá de uma terra que eu adoro, gente, que tem pastel de carne com açúcar. É uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. Vívia, de João Pessoa, da Igreja de João Pessoa, membro da igreja, trabalha na mídia, trabalha com as crianças, trabalha com juvenis. Essa mulher super legal, que vem com esse sotaque nordestino gostoso. Seja bem-vinda, Vívia. Oi, gente, como vocês estão? Mais um episódio aqui. E, ó, uma dica, se senta aí, presta bem atenção na nossa conversa de hoje, que vai ser muito massa. Eu vou começar com a Vívia. Vívia, quando você lê o texto de Juízes 19, o que de importante você destaca no texto bíblico? Você já tinha se deparado com esse texto na Bíblia ou com outros textos que falassem de violência doméstica? Como é que foi essa experiência para você? Então, foi uma experiência, quando eu li, eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu nunca tinha visto isso antes na minha vida, na Bíblia, nunca nem tinha ouvido falar. Assim, quando eu estava lendo a lição, eu tinha acabado de ler uma parte em Gênesis que falava quando os anjos foram lá na casa de Ló, mandar eles saírem lá da casa, e aí uns homens maus, que na Bíblia, na minha versão fala assim, eles foram lá e estavam atrás dos anjos. Só que aí, graças a Deus, os anjos conseguiram reverter a situação e deu tudo certo. Mas assim, quando a gente se depara com uma situação dessa, que é assim, quando nós lemos a Bíblia, a gente é acostumado a ler questão de superação, de cura, uma coisa assim, uma reviravolta para o bem, mas não assim como o final da concubina. Né, eu fiquei, assim, extremamente chocada, e eu fiquei assim, como eu nunca tinha visto isso antes na Bíblia. Porque deu tudo errado para a vida daquela mulher, né? Assim, ela foi vítima de violência, e a gente estava conversando um pouquinho antes da gente gravar esse episódio, né? E aí a Vívia estava falando, assim, do quanto isso é a realidade que está acontecendo no país, né? Especialmente a pandemia, a gente tem visto isso, assim, o aumento do número de casos de violência é algo absurdo. Violência contra as mulheres, violência contra as crianças, violência contra o idoso. Então, o espaço doméstico, a família, que devia ser um lugar seguro, acaba sendo um lugar extremamente perigoso. E aí a gente precisa olhar para quem sofre a violência, né? E
assim, e lidar com essa realidade, lidar com essas pessoas, e a lição traz algumas reflexões, assim. Camille, eu queria te perguntar, como é que você viu isso? Como é que a lição ensina a lidar com as vítimas de violência? Ela ensina a gente a lidar, acolher, né? Geralmente, como você falou, um lugar que a gente era para se sentir acolhido, ou um lar que era para ser um lar, mas não tem cara de lar. Porque aquele lugar ali é um lugar de dor e sofrimento para você, de memórias péssimas. Então, a Bíblia ensina que a gente deve acolher sem julgar, estender o ombro, estender a mão, dar um abraço, mas não ficar só por isso. Temos que incentivar a quem sofreu isso a denunciar, né? Como a senhora falou, no momento de pandemia foi bem complicado, porque todo mundo passou a ficar em casa. Por exemplo, me lembro, acho que a Magazine Luiza, ela fez um botão, alguma coisa assim, não cheguei a ver direito, mas no próprio aplicativo da Magazine Luiza, que você fingia que fazia uma compra e você apertava lá para denunciar. Foram feitas várias coisas assim, sabe? Mas a gente pensa que é fácil denunciar ou sair desse meio, mas infelizmente acaba não sendo, né? E as pessoas falam, nossa, como que ela deixou chegar nesse nível? Meu Deus, olha, é boba de ficar apanhando em casa, vamos dizer assim. As pessoas acabam falando assim. E não é bem assim, né? A gente não pode julgar, a gente não sabe da realidade que a pessoa vive. Então a gente tem que acolher, dar um ombro amigo, chorar junto, e mostrar na palavra que isso não é o que Deus quer pra gente, né? Não é o que Deus quer pra mulher. A lição também traz uma outra discussão que é responsabilidade da igreja, não só cuidar de quem sofre a violência, mas de cuidar de quem é a pessoa violenta, o violentador. Como é que você vê isso, Vivian? O que a lição te provocou a refletir nesse sentido? Então, apesar de, normalmente, né, nós somos humanos, dá uma repulsa, né, pro agressor fazer, ai meu Deus, eu vou estar passando a mão na cabeça do agressor. Mas não é assim, né? Porque, apesar disso, Jesus ele também nos diz que é para a gente olhar o próximo. E esse próximo também inclui o agressor. E aí cabe a nós, a igreja, a gente, a dar um suporte educacional, né, e psicológico também, além de incentivar a pessoa a assumir os próprios atos. Bem, gente, agora a lição também traz algumas questões relacionadas a como a igreja, né, como esse espaço de fé, essa comunidade de fé, pode contribuir para superar a violência doméstica. Aí eu vou pedir para a Vivian falar um pouquinho e depois a Camille também. Primeiramente, eu acho que a igreja precisa deixar de ser omissa aos casos que acontecem. Às vezes acontece na própria igreja e a gente está tão vendado que a gente não consegue perceber isso. E aí, o primeiro passo é deixar a igreja de ser omissa, desmistificar esse preconceito de que não tem na igreja, mas tem. Eu acho que, assim, como a Vivian falou, a igreja tem que parar de ser omissa, né? A gente tem esse negócio de, meu Deus, na igreja tudo certo, nada acontece, tudo bem. Igual eu mesma nunca vi esse tema ser abordado em uma igreja. Eu não me lembro de nenhum culto que falou sobre violência doméstica ou citou algumas coisas assim. Às vezes citam bem por cima, assim, sabe? Mas não estudam. Eu acho que tem como muito linkar essa passagem, por exemplo, com não me recordo certamente do versículo, mas que fala que o homem, a cabeça, a mulher, sabe? E tem como muito linkar para mostrar que a mulher não é submissa ao homem, né? Antigamente tinha muito isso, que a mulher era submissa ao homem, não tinha voz, não tinha nada. Mas hoje em dia mudou muito, graças a Deus. E a igreja tem que parar de fechar os olhos. É como eu falei para a Vivian, a gente às vezes fica naquele coisa de cavalo, que tampa assim, sabe? Só olha aqui assim, não olha para os lados, sabe? E às vezes está acontecendo aqui, ó. A gente tá aqui do ladinho acontecendo, mas a gente não quer ver para não arcar com responsabilidade, sabe? Então acho que a igreja tem que quebrar o tabu de falar disso dentro da instituição, né? Dentro da igreja. Muito legal. E é isso aí. Eu acho que o que a Mili está querendo falar também, assim, fiquei pensando nisso,
que a gente precisa ter mais responsabilidade como a gente ensina o texto bíblico, né? Porque muitas mulheres sofrem caladas porque acreditam que se posicionarem vão estar desobedecendo a lei de Deus. Então, a igreja tinha muito disso, né? Não é? A igreja tem a responsabilidade, primeiro, de não se omitir diante dos casos de violência, porque a violência não escolhe classe social, não escolhe raça, né? Ela está presente em igreja ou não. Não escolhe religião, né? Segundo, a gente promover essa discussão, levar essa discussão. Eu sei que a igreja de João Pessoa tem, inclusive, o dia que a gente está gravando hoje, está acontecendo um encontro para discutir esse tema, né, Vivian? Então, assim, a gente tem a Confederação de Mulheres, Camille, que elas trabalham com uma campanha Quinta-feira Uso Preto, que é se posicionar. Você já viu, né? Então, e você tem razão, a gente precisa trazer isso para a igreja local, sentar e conversar sobre isso. E a outra coisa, gente... São as igrejas que adotam isso, né? Com certeza. E a outra coisa é estudar a Bíblia, né? É olhar para o texto com responsabilidade, porque, assim, a Bíblia é para preservar a vida. Não é só a vida do homem, não é só a vida da mulher, não é só a vida do juvenil, é a vida humana, né? E aí, nesse sentido, todo mundo está implicado sobre isso. Caminhando a senhora falou sobre... Fala, Lívia. A senhora falou sobre ler a Bíblia com responsabilidade, e eu lembrei de uma coisa, porque nós temos que ter responsabilidade para ler a Bíblia, porque às vezes a gente pode impor os nossos preconceitos naquilo que a gente está lendo, e dizer, na Bíblia está dizendo isso. Então, às vezes, a gente tem que ter essa responsabilidade para que nossos preconceitos, que a gente aprendeu assim na sociedade, não venham à tona, né? Para a gente justificar algo por conta que a Bíblia está dizendo. É verdade. E essa coisa de relação de homem e mulher, gente, é uma coisa, assim, usada de forma tão irresponsável. E aí pegam Paulo, né? Porque Paulo fala lá que a mulher tem que ser, assim, o corpo da mulher pertence ao homem. Mas no mesmo texto que Paulo fala isso, ele fala o seguinte: o corpo do homem pertence à mulher também. Aí parece que você só pega, é isso que a Vivian falou, eu vou pegar aquilo que me interessa para justificar as minhas preconcepções. Gente, se a gente bobear, essa conversa vai embora. Então, eu vou terminar por aqui, porque é só para dar um gostinho. Exatamente. Então, vocês veem, estudem isso com um grupo de juvenis para vocês verem o pano para a manga que vai dar para essa discussão. E aí eu termino perguntando, Camille, que desafios essa lição traz para quem é juvenil? Muitas vezes os filhos acabam presenciando essas coisas que acontecem entre, pode ser mãe, pai, tio, avó, mas acabam presenciando algumas situações e não sabem como lidar, né? Eles não sabem o que fazer e fica, meu Deus, sabe, o que eu faço agora? E não sabem, às vezes a mãe e o pai é tão, como eu falei, tem aquela coisa do cavalo aqui que só olha assim, que a criança começa a achar normal aquilo. E também tem os juvenis que não acreditam que isso pode acontecer. Nossa, mas, poxa, aquele cara ali, ele é tão bonzinho, ele conversa com todo mundo, sabe? E às vezes é o famoso lobo em pele de cordeiro, né? E às vezes a gente não consegue fazer isso, principalmente o juvenil, uma criança, uma cabeça tão inocente, vendo isso, é complicado, né? Eles não sabem como agir, não sabem como se portar, né? E às vezes o diabo acaba soprando aqui, como eu citei o exemplo do jovem que matou o pai a facadas enquanto dormia. O diabo aproveita dessas situações para falar no nosso ouvido e destruir com a nossa família, né? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Então, e aí o desafio é romper e o juvenil e falar. Exato, e o juvenil é bem suscetível às coisas, né? A gente, como ele não tem muita noção dessas coisas, o que falam para ele vai começar a pensar naquilo, se ele não se dispuser a pesquisar, a entender, né? Então, ele fica muito suscetível a errar de uma forma que vai prejudicar a ele e a todos à sua volta, né? Acho que essa é uma coisa bem difícil para o juvenil aceitar e entender. Ô, Vivian, que desafios essa lição traz para quem é juvenil? Então, além desse, né, que Camille falou, tem a questão de que a gente entender que nós podemos mudar também essa situação.
a partir de nós, a gente consegue atingir outras pessoas. Então, vamos ali, né, junto com a igreja está promovendo uma campanha, vai ali e ajuda. Nós somos juvenis, nós temos muita força, nós temos muita energia. Então, o nosso papel é fundamental para que esses casos sejam apaziguados, sejam, sei lá, diminuam. Enfim, nós somos uma peça fundamental, uma chave. É isso aí, meninas, que legal. Chama Antólios, a paradinha do cavalo. Isso, né? É um nome muito difícil para lembrar. Olhares também é cultura. É isso aí, gente. Muito bom essa conversa, muito obrigada pela serenidade, pela seriedade com que vocês se prepararam para esse diálogo. Então, fica aqui a nossa gratidão e também o nosso desejo de que a igreja seja um lugar seguro, tanto para quem é vítima de violência, quanto para quem agride, que encontre na igreja e em Jesus, principalmente, possibilidade de transformação, né? Ninguém precisa sofrer sozinho. Infelizmente, a concubina não teve quem ajudasse. Mas, se você está sofrendo violência, se sua mãe, se seu pai estão nessa situação, não sofra sozinho. Procure alguém de confiança e dialogue, denuncie. A gente precisa de um passo de coragem, sabendo que Jesus vai à nossa frente. Meninas, beijo grande. Tchau, tchau. A gente já estourou o tempo e a gente se vê no próximo episódio, 19. Ô, coisa boa! Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.